Durante o preparo de uma feijoada, uma pessoa deveria utilizar os seguintes ingredientes. Observe a lista de ingredientes. E ele ainda afirma que a pessoa a ir ao açougue encontrou apenas 300 gramas de linguiça. E essa pessoa a ir ao açougue encontrou apenas 300 gramas de linguiça. Chegando em casa, após a compra dessas 300 gramas, precisou redefinir a sua receita. A nossa receita, ela utiliza 400 gramas e a pessoa encontrou somente 300. Ou seja, eu preciso mudar toda a minha receita para satisfazer a essa quantidade. Nós podemos perceber que a pessoa efetuou uma compra e essa compra, em relação à receita, ela deve permanecer sempre constante. Se você dobra a quantidade de ingrediente, você vai dobrar todos os ingredientes. Então, ela compra 300 de um total de 400. E ela deve mudar toda a sua estrutura. A água, que eu vou representar por um valor X, em relação ao que nós temos de 2 litros. Nós temos 4 pés, então a quantidade nova de pés de porco em relação a 4 deve permanecer constante, assim como a carne seca Z em relação ao 250 gramas. Xícaras de feijão preto, nós temos um valor W em relação a 8 xícaras. E, por sua vez, o lombo, que eu vou representar por L, em relação às 300 gramas que nós temos. Com base na proporção do que ela compra e o que nós temos, é possível determinar cada quantidade que será usada. Para a nossa primeira parte, nós temos que o valor de X será dado por 3 sobre 2, ou seja, nós chegamos em 1,5 litros de água. Por outro lado, pés de porco, nós podemos perceber que o valor de Z será o valor 12 sobre 4, ou seja, nós teremos 3 pés de porco. O valor de Z representa a quantidade de carne seca que nós temos, e o valor de Z pode ser obtido como sendo 750 gramas sobre 4, que por sua vez será por 187,5 gramas de carne seca. A quantidade W que nós temos será dado pelo valor 8 vezes 3, que é 24, dividido por 4, onde nós chegamos em 6 xícaras de feijão preto. E o último é o lombo. O valor que nós temos para o lombo pode ser obtido como sendo 900 gramas sobre 4, onde nós chegamos 225 gramas. Agora, qual a alternativa que satisfaz a isso? Devemos observar, na letra A, nós temos 1.750 que nós teríamos de água, podemos observar na letra A que nós temos 1,75 litros de água, isso não corresponde ao valor X. 2 pés de porco não corresponde ao valor Y. O valor que nós temos, 200 gramas de carne seca, não corresponde ao valor de Z. 6 xícaras de feijão corresponde ao valor W. Alternativa D.